E a Bíblia nos diz que, quando Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária, ele vai passar por algumas cidades, como a Síria, a Cilícia, Derbe, Listra e Icônio. E a Bíblia então nos diz que quando Paulo ele está chegando em Troade, ele tem uma visão. E esta visão, a Bíblia nos diz em Atos, no capítulo 16, e o versículo de número 8, que esta visão é de um homem macedônio, um varão, que tem uma fala para com Paulo, dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, quando tem essa visão deste homem que estava mandando ele passar a Macedônia para lhe ajudar, então a Bíblia diz que Paulo ele segue na sua caminhada para esta cidade, a qual Deus havia lhe enviado para uma missão. E Paulo, comovido como sempre, cheio do coração aquecido para falar a palavra de Deus, a Bíblia diz que então, quando Paulo ele chega na cidade de Filipos, que era uma colônia de Roma, isto porque ali estava toda a cultura, todo o sistema político, todo o sistema civil, tudo que governava a cidade de Filipe era com base naquilo que era cultural da cidade de Roma. E a Bíblia nos diz que então, quando Paulo chega na cidade de Filipos, ele sente a necessidade de buscar um lugar para orar. Repita comigo: Paulo, ele sentia a necessidade de orar. Ele estava diante de uma missão, ele estava diante de um desafio, ele estava diante de algo que exigiria dele todo o seu empenho. E aquele que é maduro em Deus, aquele que é maduro em Cristo, aquele que já tem uma caminhada no Evangelho, ele sabe que as coisas que acontecem no mundo espiritual não são por força e nem por violência. Se fosse assim, era apenas a gente colocar um regime militar e todos obedeceriam como uma ditadura. Mas não é assim. No reino de Deus, as coisas acontecem, as coisas elas fluem por conta da graça. Então Paulo ele chega para uma missão, mas entende que antes dele começar a missão, é necessário que ele tenha um contato com o Deus da missão. Antes de começar a fazer a obra, ele precisa desenvolver o contato com o dono da obra. Antes de iniciar o trabalho, ele precisa ser direcionado por onde ele deve caminhar para que o trabalho vá bem. Então, qual é a primeira atitude de Paulo? Antes de agir, eu vou orar. Antes de fazer, eu vou orar. Antes de realizar, eu vou orar. Antes de eu enviar uma carta, eu vou orar. Antes de eu começar mais uma congregação, eu vou orar. Antes de aqui eu começar a pregar na praça, eu vou orar. Antes de eu começar a fazer os meus sermões, eu vou orar. Porque eu sei que através da oração, eu atrairei o céu para onde eu estou. E nos dias odiados em que nós vivemos, parece que essa palavra oração, ela está cada vez mais distante das nossas decisões. Havia um tempo, e esse tempo não é um tempo muito longínquo, até um tempo atrás, as tomadas de decisões que fazíamos sempre eram com base na oração. E ao passar do tempo, parece que esse bom costume da dependência da orientação do Deus eterno, que enxerga além da esquina, que enxerga além das envergaduras, que já está no amanhã, que já está no futuro, parece que isso foi se perdendo ao longo do tempo. Mas aqui nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, escolhido por Deus, mas que sentia o temor no trabalho que estava fazendo, e antes de iniciá-lo, ele decide buscar um lugar para orar. E é tão interessante que o apóstolo Paulo, ele não apenas está interessado em orar, não, Mário, não, porque orar, ele poderia orar em qualquer lugar. Orar, ele poderia fazer
estivesse, mas nós vemos o zelo do apóstolo Paulo em buscar um lugar para a oração. O que é isso? Paulo, ele queria fazer um ambiente para ele orar. Paulo, ele sabia que embora a oração ele pudesse fazer em qualquer lugar que ele estivesse, o ambiente da oração não poderia ser um ambiente qualquer. E isto é muito interessante, queridos que podem me ouvir nesta noite, que às vezes nós temos a oração hoje em dia como algo tão desprezível que já não nos preparamos mais para orar, já não organizamos o ambiente da oração, já não nos preocupamos com os detalhes, já não nos preocupamos com os pormenores. Para nós pouco importa como está o lugar, para nós pouco importa como está a ambiência, mas o apóstolo Paulo, ele não apenas se preocupava em orar, ele queria um lugar doméstico, um lugar que fosse só dele e Deus, um lugar onde coubesse só ele e o Senhor, aquele quartinho de oração, aquele lugar da intimidade, aquele lugar do a sós com Deus, aquele quadrado que ninguém entra, aquele momento que ninguém atrapalha, aquele momento que ninguém liga, e se ligar não atende, porque está se falando com a maior autoridade do universo. Queridos, não basta apenas orar, nós precisamos preparar o lugar da oração. Diz a história que houve um homem tão importante que quando ele estava orando, ninguém atrapalhava a sua oração. E os puritanos diz que houve um momento em que a rainha queria falar com ele, e ele disse: diga para ela que ela volte mais tarde, porque ela manda no país, mas eu estou agora no momento com a maior autoridade do universo, com ela eu converso depois. Agora eu estou conversando com aquele que criou o mundo, com aquele que criou o planeta, com aquele que criou as galáxias, com aquele que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, aquele que pega a água do mar e mede na concha da sua mão, aquele que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. Com vocês eu falo depois, agora eu estou falando com a maior autoridade do universo. O ambiente da oração não pode ser atrapalhado. O ambiente da oração não pode ser interrompido. E o Senhor nesta noite está lhe dizendo pela sua palavra: preserve o ambiente da oração, domestique o ambiente da oração, consagre o lugar da oração. Este lugar só deve caber você e Deus, as demais coisas você faz depois, mas o momento com Deus é o momento com Deus. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele está preocupado em achar um lugar para orar. E a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que ele vai encontrar este lugar, e é exatamente na casa da mulher mais rica da cidade. A Bíblia diz que Paulo ele estava procurando um lugar para orar, e no capítulo 16 e o versículo de número 14, a Bíblia diz que o apóstolo ele começa a iniciar a sua fala procurando um lugar para orar. A Bíblia diz que uma mulher cujo nome era Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as palavras que Paulo dizia. Você lembra que eu disse em alguns segundos atrás que Paulo, antes de começar a missão, ele estava interessado em preparar o lugar da oração? E parece que naquele momento, enquanto Paulo estava interessado em preparar um lugar para orar, Deus também já estava preparando o coração daqueles que iriam lhe ouvir. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: nada é fácil, mas quando você ora, você facilita o caminho. Quem está fazendo a obra sabe que as coisas são difíceis, mas quando você se antecipa
manda, alguém obedece. Aí quando você pede, alguém ajuda. Aí quando precisa, alguém dá. Isto porque a oração prepara o caminho e prepara o coração daqueles que vão nos ouvir. Nem fez muito esforço, nem precisou de muita coisa, desembarcou em Troade, e ali quando procura um lugar para orar, parece que Deus já envia uma pessoa certa no lugar certo, porque Paulo preparou o caminho por onde ele ia caminhar. E a Bíblia então nos diz que quando Paulo ele encontra-se bem confortável na casa desta mulher por nome de Lídia, o capítulo 16 e o versículo de número 15 nos diz que então esta mulher vai fazer para Paulo um ótimo convite. Pergunte qual? Pergunte mais forte. Pergunte mais forte. O convite para Paulo é o seguinte: ela se converte, a palavra surte efeito. Paulo estava desembarcando de uma viagem muito cansativa e prolongada. E o convite que ela vai fazer para Paulo, segundo a minha Bíblia, acompanhe na sua, é a seguinte: depois que ela e a sua casa foram batizadas, rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, ao entrar em minha casa, permanecei aí. Qual é o convite de Lídia para Paulo? Querido pregador, querido apóstolo, eu sei que a viagem foi muito cansativa. Eu sei que por onde o Senhor passou, o Senhor enfrentou muitas dificuldades. Eu sei que o Senhor está cansado da tripulação. Talvez o Senhor ainda não fez nenhuma refeição. Talvez ainda o Senhor nem teve tempo para beber água. Já chegou, já está trabalhando. Já chegou, já está fazendo o trabalho. Ei! Se lhe é conveniente, fica aqui na minha casa. E agora eu quero convidar você a pensar o texto comigo. Paulo não estava na casa de uma pessoa qualquer. Paulo estava sendo convidado para ficar na casa de uma mulher que possuía bens, na casa de uma mulher que era afortunada, na casa de uma mulher que, por certo, não faltava pão, não faltava ventilação, não faltava servos para que a servissem e servissem quem ela mandasse servir. Então Paulo está passando por um momento em que, depois de uma viagem muito cansativa, alguém se disponibiliza a cuidar dele. E isso é muito interessante porque às vezes falta uma sensibilidade daqueles que estão comungando da obra, que o trabalhador principal ou que o líder principal, ele é um guerreiro, ele é um homem de ferro, ou a sua mulher é uma heroína e mulher de ferro também, e não precisa descansar. Não, ele não precisa. Não, ela não precisa. E na verdade nós vemos aqui que o líder maior, que era Paulo nessa situação, precisava descansar também. E Deus vai tocar no coração de alguém para ser sensível às suas necessidades. Mas o que eu acho interessante aqui é que o convite desta mulher é para que Paulo ficasse. E por mais confortável que fosse, por mais desejoso que fosse, por mais palatável que fosse, por mais agradável que fosse estar na casa de Lídia, permanecer naquela casa e descansar porque ele era digno, mas o apóstolo Paulo não recebe autorização para ficar. E aqui é muito interessante, porque Paulo ele precisava de descansar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas o descanso prolongado nos conduz a uma zona de conforto. E aqui o Senhor começa a falar com o teu coração nesta noite. Eu não te chamei para você ficar na sua zona de conforto. Eu não te salvei
você ficar confortável, em estar no seu lugarzinho bom, em estar tomando a sua águazinha quente, em estar tomando a sua águazinha natural, em estar comendo do melhor pão, em estar comendo da melhor comida, estar deitado eternamente em berço esplêndido, enquanto existem pessoas que estão precisando ser alcançadas pela palavra. Talvez a sua realidade seja boa, mas a realidade de alguém não seja, e o Senhor está dizendo para você nessa noite: não é porque a tua condição te dá um descanso, não é porque o convite que foi feito te proporciona uma qualidade de vida que você deve ficar na zona de conforto. O que eu te proporciono para que você viva bem é para você descansar, mas para continuar caminhando. A partir do momento, meu Deus, pega essa palavra, a partir do momento em que Deus te dá descanso, e esse descanso que Ele te dá, você pega Ele e coloca Ele dentro da casinha do teu coração e diz: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Se prepare para sair da onde você está, se prepare para perder aquilo que você tem, porque o que você tem não é seu, quem te deu foi Deus, e o descanso que Ele te proporciona hoje é para você continuar trabalhando amanhã. Então recebe essa palavra: descanso não é autorização para ficar na zona de conforto, e o Senhor está dizendo nessa noite: se você não sair, eu vou te tirar. Se você não agir, eu vou fazer. Se você não tomar uma atitude, eu te tirarei da tua zona de conforto. Pergunta aí para o teu irmão: será que não chegou a hora já não? Pergunta aí para ele: será que você não já descansou muito não? Está na hora de voltar a trabalhar, está na hora de voltar a fazer alguma coisa, está na hora de sair da zona de conforto. Quando não tinha nada, estava na igreja todo dia, agora tem uma casinha, um carrinho, um empreguinho melhor, aí parece que chama esse pé, nem lhe cabe mais. Mas o Senhor está lhe dizendo: cuidado para não confundir a minha providência com a zona de conforto. Se não melhorar, eu tiro. Ela manda a chama me cantará. Há um zelo de Deus nesta noite com a sua igreja, e está dizendo: aproveite o descanso, você merece, se revigore, você é humano, mas depois de descansar, se levanta, age, trabalha, faz alguma coisa, porque eu não te chamei para você ficar na sua zona de conforto. Compartilhe essa palavra com pelo menos 2 pessoas e diga para ela: a casa de Lídia, fale forte, a casa de Lídia é um lugar de descanso, mas não é um lugar de zona de conforto. Paulo está vindo a viagem, precisa descansar, mas depois de descansar, ele precisa continuar. E a Bíblia nos diz que parece que o convite para Paulo é bom, porque ele quer ficar. Versículo 15: e ela nos convenceu a isso. O convite foi bom, Paulo ficou convencido e queria ficar. Mas você se recorda que eu acabei de lhe dizer que quando você confunde o descanso e faz dele uma zona de conforto, Deus lhe tira desse lugar que Ele mesmo lhe proporcionou? Sabe o que acontece? Quando Paulo se sente confortável em ficar na casa de Lídia, Deus vai criar uma situação para ele sair lá. E olha, querido, não é o diabo, não é Satanás, não é Lúcifer, não é as potestades, não é os principados, não são ninguém dessas ordens espirituais que eu falei que vai criar o problema para Paulo sair de lá. Quem vai criar a situação é o próprio Deus. No versículo 15 de Atos 16, Paulo
está confortável em ficar na casa de Lídia. Mas no versículo 16, um grande problema acontece na cidade. Eis que Paulo, quando estava caminhando para o lugar da oração, a Bíblia diz que uma mulher endemoniada vai até o seu encontro. O que é isso, Mário? O que é isso? Ele não queria sair da casa de Lídia. E Deus agora está criando uma situação para ele sair de lá e ir resolver o problema. Tem problemas que vai acontecer e Deus está dizendo: quem vai resolver esse problema é você. Eu vou lhe dar autoridade para você resolver o problema. Ninguém vai, ninguém tem coragem, ninguém tem atitude, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu não te mandei para esta terra para ficar parado. Recebe autoridade, unção para resolver o problema que está acontecendo. Surge um problema, e é interessante, se você ainda está com a Bíblia aberta, que a mulher endemoniada vai ao encontro de Paulo exatamente no momento em que ele está indo orar. Não se espante se enquanto você ora um prato cair, uma porta bater, um assovio você escutar. Não é misticismo. Isto se chama opressão maligna para distrair aquele que está indo orar. E não apenas isso. Já parou para perceber que exatamente no dia sabático que você organiza umas coisas 2, 3 dias antes para passar o dia inteiro no ciclo de oração, no dia, ou às vezes faltando minutos, surge alguma coisa, aparece algum celeuma, aparece alguma problemática para você não ir orar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: não deixe que nada atrapalhe o seu momento comigo. Não deixe que nada assalte o seu momento comigo. Os problemas eu te darei autoridade para resolver, mas não se distraia, não deixe de orar, não se atemorize, não deixe que o problema entre na sua mente e lhe faça deixar de orar. Se mantenha concentrado. Porque o que é que acontece quando surge o problema? O problema entra na mente. Quando o problema entra na mente, entra a preocupação. Quando entra a preocupação, entra a aflição. E você que estava indo orar dizer: eu vou depois, agora eu resolvo o problema. Mas o Senhor está dizendo: ora primeiro, resolve depois. Ora primeiro, resolve depois. Consagra primeiro, resolve depois. Vai para a igreja primeiro, resolve depois. Esfria a cabeça primeiro, resolve depois. Vai me buscar primeiro, resolve depois. E enquanto você ora, eu te darei estratégia, eu te darei diretrizes, e o problema será solucionado na autoridade do nome de Jesus. Recebe essa palavra da parte de Deus. Não deixa que esse problema assalte a tua atenção. Não deixa que esse problema quebre o seu cronograma com Deus. Primeiro Deus, depois o problema. E na autoridade que é no nome de Jesus, tudo será solucionado. E a Bíblia diz que esta mulher, quando vai ao ambiente que Paulo estava indo para orar, está com a Bíblia aberta acompanhando comigo? Perceba que o que ela está fazendo aqui não é nada que na nossa ótica não seja considerado normal. Pergunte por quê? Pergunte mais forte. Porque ela não está falando nenhuma mentira. Esta mulher está falando uma verdade. E aquilo que é verdadeiro é algo que nos leva a pensar que é sensato. A mulher está indo a Paulo e a conversa dela é dizer o que Paulo já sabia que era. E o que essa mulher está fazendo, enquanto Paulo está indo orar, é dizer que ele é um homem de Deus,
é dizer que ele é um servo de Deus e que o seu companheiro está junto com ele, apregoando as boas novas. O que há de errado nas suas palavras? Nada. E onde está o problema? A intenção da sua fala. O que ela está falando não está errado, está certo, mas a intenção do que ela está falando é parar o pregador. Homem de Deus, apóstolo do Senhor, e nisso, se fosse qualquer outro, se embriagaria com aqueles elogios, com aquelas palavras lisonjeiras que traria afago para o seu coração. Mas o Senhor nos revela por meio dessa palavra que às vezes o problema maior não está nem na fala de alguém, está na sua intenção. E se você não tiver o seu coração blindado, alguém libera uma palavra para você e você olha e diz: não é, rapaz, não tem problema nenhum. Mas o problema não está na fala, o problema está na intenção. O veneno não está na embalagem, o veneno está dentro daquilo que está sendo falado. Se Paulo fosse outro, ele deixaria esse problema para resolver depois. Até porque, meu pastor Cristiano, a mulher está fazendo o marketing dele sem ele começar a pagar nada. Já pensou? Nas rádios de Filipos, chegou Paulo, homem de Deus. Nos jornais, chegou Paulo, o apóstolo. Chegou Paulo, o construtor de igreja. Queridos, olhem para cá que isso é sério. Se fosse outro, se embelezaria com esses elogios e não faria o que era necessário. E o que era necessário ali? O demônio ser expulso. E parece que eu vejo aquela mulher elogiando Paulo, e Paulo dizendo: eu sei o que você está dizendo é verdade, mas isso não vai impedir de eu resolver o problema, que é o que está dentro de você. Eu sei que eu sou homem de Deus, eu sou enviado de Deus, mas o demônio que está dentro de você vai ser expulso. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nessa noite. Às vezes os elogios que vêm de alguém para nós é apenas para querer fazer com que a gente adie a resolução do problema. É mesmo, eu vou fazer depois. Ela falou isso, mas na verdade é a palavra, é a ilusão, é a distração para querer fazer com que você não faça aquilo que você foi enviado para fazer. O Senhor está dizendo: eu estou vacinando o teu coração. O elogio não vai entrar no teu coração, a vaidade não vai entrar no teu coração, a ilusão não vai entrar no teu coração, a distração não vai entrar no teu coração. Eu vou lhe dar graça para você fazer aquilo que você foi enviado para fazer. Só o homem de Deus, mas o problema vai ser resolvido. Só o homem de Deus, mas o demônio que está dentro de você vai ser expulso. Não deixe que a ilusão, que a vaidade entre no teu coração e te atrapalhe de fazer aquilo que Deus mandou. Se Paulo fosse alguém empolgado com o marketing pessoal, ia dizer: eu expulso o demônio depois, porque essa mulher está me tornando famoso. Mas entre a fama e o que é para fazer, eu preciso fazer aquilo que Deus mandou fazer. Entre ser querido e fazer o que Deus mandou fazer, eu prefiro fazer o que Deus mandou fazer e deixo isso de ser querido depois. Queridos, você não precisa de autoafirmação. O que Deus ele pensa acerca de você é o que importa. Mas faça aquilo que Deus mandou você fazer. E a Bíblia diz que depois que Paulo resolve o problema, aquele problema que foi resolvido vai dar a Paulo um outro grande problema. A Bíblia diz que aqueles que enriqueciam com aquilo que esta mulher podia
conseguia proporcionar através de suas adivinhações, fica irado com o que acontece. E a Bíblia então nos diz que depois que Paulo expulsa os demônios que nela havia, ele então é levado para o Ágora, para estar presente diante dos magistrados. E a Bíblia nos diz que aquilo que estava acontecendo, que parecia que seria o mal, na verdade seria o bem. Olhe bem para cá nesta noite. Tem algo que acontece na sua vida que você não entende porque agora, mas amanhã você entenderá. O que está acontecendo aqui é Paulo ser julgado por fazer a coisa certa, pastor Cristiano. O que está acontecendo aqui é Paulo ser levado para a prisão exatamente por fazer a coisa certa, exatamente por ser obediente a Deus. E talvez quem pense, qual é a vantagem que tem ser obediente a Deus, se a minha obediência a Deus só me conduz a lugares que são desprovidos de bem-estar. Paulo está saindo da zona de conforto e por obediência está indo para a zona da aflição. Mas o que é que acontece, Mário? O que acontece é que a zona de aflição se torna a zona da promoção. Deus vai começar a promover o apóstolo Paulo. Alguém pensando que está fazendo mal e o Senhor dizendo: coitado, não sabe eles que é eu que quero apresentar Paulo aos governadores, não sabe ele que é eu querendo apresentar Paulo para os senhores, não sabem eles que sou eu querendo apresentar Paulo para as autoridades. E o que é que eu aprendo com isso? É que por mais que no momento obedecer a Deus aparente ser algo não vantajoso, o que é zona de aflição se tornará zona de exaltação, o que é zona de humilhação se tornará zona de promoção. Então recebe essa palavra nessa noite. O Senhor está te dizendo: o ambiente que tu estás sendo conduzido por ser fiel, o ambiente que tu estás sendo conduzido por ser justo, o ambiente que tu estás sendo conduzido por fazer a coisa certa. Alguém hoje ri, está vendo? Eu consegui o que queria, estou derrubando, estou atrapalhando, estou tirando, mas Deus está dizendo pela sua palavra: é eu querendo te promover, sou eu querendo te apresentar. Então recebe essa palavra nesta noite. Seja fiel na angústia, seja fiel na aflição, seja fiel na incompreensão, seja fiel no apontamento, seja fiel no calabouço, seja fiel na afronta, seja fiel na calúnia, seja fiel na mentira, seja fiel na perseguição. Eu quero ver até onde você aguenta ser fiel. O Senhor está dizendo nessa noite: suporta, porque vai passar. Eu vou honrar a tua história. Compartilhe essa palavra com pelo menos 2 pessoas e diz para ela: suporta a aflição porque vai passar, suporta esta prova porque vai passar. Tem honra de Deus vindo aí na tua vida. E a Bíblia diz que na condição de levar Paulo para a prisão, naquele momento o maior milagre estava perto de acontecer. Interessante é que na nossa caminhada com Deus, Deus vai nos mostrando o que é que Ele realmente quer de nós. Lembra que eu disse que no versículo 8 Paulo estava procurando um lugar para orar? Agora, na prisão, Paulo descobre que Deus estava preparando um lugar para ele cantar. Entendeu não? Vou explicar. Paulo chega em Filipos querendo orar, e Deus estava preparando um momento para ele cantar.
qual foi o cântico? Por certo não foi nenhum daqueles humanistas. Por certo não foi nenhum daqueles que fala sobre o eu, sobre o ter passado pelo deserto, sobre o ter passado pela sobrevivência, não. A Bíblia não nos diz qual foi o cântico de Paulo, mas por certo foi um cântico que entronizou a Deus. Por certo foi um cântico que entronizou a majestade soberana do Cristo a quem ele servia. E a Bíblia nos diz que então, naquele momento, quando Paulo ele entra na prisão, o seu propósito estava mais perto de acontecer. Sabe por quê? Parece que eu vejo agora o apóstolo Paulo olhando para tudo que ele passou, ele querendo orar, uma vontade pessoal sua, e Deus querendo que ele cantasse. Aqui nós descobrimos um mistério muito lindo. Nós estamos habituados a todos os nossos problemas serem resolvidos na oração, e a resposta para isso é lógica, é porque nós sabemos que através da oração nós levamos para Deus as nossas demandas, nós levamos para Deus as nossas necessidades. Mas aqui Deus estava querendo ensinar um novo mistério para Paulo. E qual mistério, Mário? É que tem coisas que são resolvidas na oração, mas tem outras que só são resolvidas através do louvor. Tem coisas que são resolvidas enquanto a gente ora, mas tem coisas que o céu está dizendo: eu quero ver a primeira cantoria, eu estou esperando a primeira oração, eu estou esperando o primeiro dedilhar. Vem comigo, músicos, eu estou esperando o primeiro toque harmonioso. Eita, como o Senhor está falando nessa noite, o Senhor está dizendo: você aprendeu a orar e resolver os problemas, mas agora eu quero te dizer que enquanto você canta, eu resolvo. Enquanto você louva, eu acho. Enquanto você louva, eu opero. Há um mistério na adoração. Louva, 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 louva. Abre a boca para louvar, abre a boca para adorar, porque é a tua adoração que Deus ele quebra, é a tua adoração que Deus liberta, é a tua adoração que Deus opera, que Deus opera, que Deus opera, que Deus opera. A Bíblia nos diz que Josafá não sabia o que fazer, já tinha orado, viu? Mas a Bíblia diz que o profeta aparece para ele e diz: Josafá, 2 Crônicas 20, 18 a 22, o segredo dessa guerra hoje vai ser diferente. Aleluia! Glória a Deus! Hoje o mistério não vai ser resolvido na oração. A gente vai resolver isso na adoração. E o que é que eu faço, homem de Deus? O que é que você faz? Pegue os músicos, pegue os tecladistas, pegue os bateristas, aqueles do tambor, é o som da guerra. Botem eles no pelotão da frente. O Senhor está dizendo: você se acostumou a resolver os problemas do seu jeito, mas eu vou resolver do meu. Pegue os tambores, peguem as flautas, peguem as trombetas e bote os levitas na frente. Qual vai ser o louvor? Bendito seja Deus pela sua benignidade. Louvado seja o Senhor pela sua bondade. Louvado seja o Senhor
pela sua misericórdia. Louvado seja o Senhor, que é Criador dos céus. Louvado seja o Senhor, que é Criador da terra. Louvado seja o Senhor, que é Criador do vento. Louvado seja o Senhor, que é Criador das estrelas. Louvado seja o Senhor, que pôs no mar o seu firmamento e disse a ele: só até aqui e não mais adiante. E aí Josafá, quando os levitas começarem a louvar, os moabitas e os amonitas serão confundidos, e eu vou dar vitória. E eu vou dar vitória. Manda o povo cantar, manda o povo cantar, manda o povo cantar, manda o povo tocar, porque eu vou dar a vitória através do louvor. Só se você pode, pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: nessa noite Deus está nos ensinando um segredo diferente. Tem coisa que é com a oração, mas tem coisa que é só no louvor. Vamos louvar? Vamos louvar? Vamos louvar! Ele está esperando, isso é guerra. Ele está esperando nessa noite você molhar o altar do trono no céu com a sua adoração. Aproveita, vai. Aproveita, vai. Aproveita, vai. O Senhor está me dando a oportunidade de vencer a guerra. Queridos, a Bíblia não nos diz, e eu não posso ferir o texto, em dizer que há para os irmãos uma hora certa para louvar. A Bíblia não diz isso. Mas uma coisa é fato e a gente precisa comentar aqui. O texto escolhido pelo vocal diz que quase à meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar. Eu penso, isso é um pensamento de fora íntimo meu, que eles lembraram do exemplo de Cristo, que foi o primeiro a cantar na tormenta. Você prova na Bíblia, mano? Claro. A Bíblia diz que momentos antes dele ser crucificado, a sua maior dor. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 30 diz que tendo cantado um hino, Aleluia. saíram para o Monte das Oliveiras, triste, mas cantando, humilhado, mas cantando, sendo acusado, mas cantando, sendo blasfemado, mas cantando, sabendo que seria traído, mas cantando, sabendo que não seria reconhecido, mas cantando, sabendo que seria esbofeteado, mas cantando, sabendo que lhe daria um vinagre, mas cantando. Eu penso, isso é pensamento meu, que quem sabe Paulo e Silas lembraram do que Jesus fez. Cantar na tormenta mostra a maturidade da nossa fé, e o Senhor está dizendo: cantar quando tudo vai bem é fácil. Eu quero ver você cantar na tormenta. Quando tudo estiver embaraçado, eu quero ouvir uma adoração. E o texto diz que à meia-noite Paulo e Silas começaram a cantar. E qual é o mistério? É que por certo eles não sabiam, mas Deus mostrou para Paulo que ele é o Deus que trabalha com hora marcada, agendada. Mário, você prova isso na Bíblia, é claro, não sou louco. Êxodo, capítulo 12, versículo
Bíblia diz que Faraó não estava querendo liberar o povo de Deus, mas o Senhor dará ordem a Moisés: e Moisés, pegue o sangue do cordeiro, asperja sobre os umbrais das portas, porque à meia-noite eu vou dar ordem aos anjos, ao anjo da morte, que passe na casa dos egípcios para os ferir, para que eles saibam que eu sou Deus. Deus, Ele é o Deus que trabalha à meia-noite. A Bíblia também nos diz em Juízes, no capítulo 16 e no versículo número 13, que Deus, Ele prova a sua misericórdia trabalhando à meia-noite. E o que é que acontece? Sansão, ele é conduzido à cidade de Gaza, e quando ele é conduzido à cidade de Gaza, os seus algozes, adversários, já estavam prontos para cantar a sua derrota. Mas quando chegou a meia-noite, Deus acordou Sansão e deu a ele uma força tão grande que aquele homem pega a porta, levanta ela e sai erguendo. E o Senhor mostra a sua misericórdia como Deus que trabalha à meia-noite. O Senhor, Ele estava preparando um ambiente para mostrar para Paulo que Ele é o Deus que trabalha com hora marcada. Paulo chega em Troade querendo que uma porta só fosse aberta, mas quando ele começa a cantar, está com a Bíblia aberta. Isso é muito lindo. Eu quero que vocês leiam comigo Atos 16 e 25 e 26. Quase à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os presos escutavam. E de repente o cárcere começou a tremer, e todas as portas foram abertas. Eu vou repetir para ver se você entende. Paulo queria que uma porta fosse aberta, mas quando ele começa a cantar, Deus abre todas as portas. Recebe essa palavra? Enquanto você louva, Deus vai abrir a porta. Recebe? Enquanto você louva, Deus, Ele vai te dar a tua vitória. Enquanto você louva, Deus vai quebrar os grilhos. Enquanto você louva, Deus vai despedaçar. Enquanto você louva, Deus vai operar, vai agir. E nessa noite Ele está te convidando para resolver a guerra do louvor. Se Paulo tivesse ficado na casa de Lídia, ele não teria pregado para as autoridades. Se Paulo tivesse ficado na casa de Lídia, a cidade de Filipos nunca seria evangelizada. Se Paulo ele tivesse ficado na casa de Lídia, ele nunca teria as portas abertas e nem mais ia ter um pulo. Se Paulo não tivesse saído da casa de Lídia, jamais a família do carcereiro seria salva. Quando ele louva e as portas se abrem, o carcereiro se atemoriza e ele diz: ei, não se atemorize, porque nós estamos todos aqui. E o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Enquanto você louva, Deus Ele salva. Enquanto você louva, Deus Ele liberta. Enquanto você louva, Deus opera a salvação. Enquanto você louva, Deus liberta alguém da prostituição. Enquanto você louva, Deus liberta alguém do alcoolismo. Enquanto você louva, Deus liberta alguém dos vícios. Deus está dizendo: louva, porque enquanto você louva, eu opero nesta noite.
Hoje alguém